Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, que é um vídeo extra que eu estou fazendo aqui para o final de semana, na medida que eu estou com tempo aqui, porque esses retardados continuam me perturbando, enchendo meu saco aqui e poluindo a minha vida privada. Então eu vou fazendo aqui o que sobra, que são os vídeos do canal, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa questão do lucro da Petrobras, que caiu, né, nesses 6 meses de governo Lula, nesses primeiros 6 meses de governo Lula. O lucro da Petrobras caiu e isso, ao contrário do que parece, é uma boa notícia, tá? E o fato disso ser uma boa notícia mostra uma diferença importante aqui entre a direita e a esquerda no Brasil, porque isso a gente pode fazer essa comparação com o governo Bolsonaro, que ficou os últimos 4 anos aí no poder, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, falar sobre sobre a forma como alguns veículos de imprensa noticiaram isso e fazer uma reflexão aqui para poder ponderar alguns detalhes que a maioria deles não aparece na grande imprensa, na grande mídia, na mídia comercial mais rica, tá? Antes disso, né, vale ainda relembrar para vocês aqui, estou com o meu livro aqui, tá, para vender. Do outro lado de cá, o meu livro de poemas, meu novo livro de poemas, que é o 3º livro de poesias, o 5º com a editora Multifoco, né, tá aqui, essa capa muito bacana aqui que eles fizeram, né, junto comigo aqui nesse diálogo com o quadro do René Magritte, e é o meu 9º livro, tá? Então tá aqui comigo para vender, os dados estão aqui na descrição do vídeo, enfim. E é isso, tá? Quem quiser aí, só me procurar que a gente negocia aí, tá? Vai ser um prazer aí vender o livro para vocês. Certo, pessoal? Então vamos falar sobre o tema de hoje, que tem a ver com o lucro da Petrobras. Então vamos lá, algumas manchetes, tá? Que noticiam a questão. Lucro líquido da Petrobras cai 47% no 2º trimestre de 2023, e soma 28,782 bilhões de reais. Aí já tem um dado interessante ali, uma sutileza, que é o fato de que o que caiu foi o lucro líquido. Então, o que significa o lucro líquido? Significa aquilo que sobra do lucro depois que você tira o dinheiro para investimento, o dinheiro dos impostos, o dinheiro de amortização, juros, etc. e tal, pagamento de um monte de coisa. O que sobra é esse lucro líquido. Tá? E a gente vai ver que no governo Bolsonaro, Paulo Guedes, na verdade mais ainda o governo Paulo Guedes do que o Bolsonaro, a gente vai entender aqui o porquê, esse lucro líquido ficou muito maior do que ele está agora, só que isso não foi para o povo, isso enriqueceu uma meia dúzia de acionistas ali, muitos deles nem moram no Brasil, tá? Eu vou dar os dados para vocês aqui. E o fato desse lucro ter caído significa uma melhora em alguns pontos aqui que eu vou ponderar com vocês no vídeo de hoje e que denotam essa diferença importante entre esquerda e direita, tá? No nível do projeto. Então a manchete foi essa, né? Lucro líquido da Petrobras cai 47% no 2º trimestre. A revista Exame já noticiou da seguinte forma: receita de vendas tombou 33,4% para 113,8 bilhões, queda do preço do barril de petróleo afetou o resultado. Essa forma como a revista Exame noticia tem um viés, né? Isso que eu estou falando aqui é para todo mundo que lê, né? A gente que entra em contato com as notícias da grande imprensa, de qualquer veículo de imprensa, na verdade, a gente tem que ter esse conhecimento de que todos eles têm um lado, todos eles. Ainda que escutem os dois lados, né? Beleza, bacana, isso não é demérito, né? Ter um lado não é demérito. A questão é que muitos ficam escamoteando isso, ficam escondendo isso para poder se colocar como uma perspectiva objetiva, imparcial e isenta da realidade, coisa que não existe, né? O Einstein já mostrou isso há mais de 100 anos, então quer dizer, a gente tem que entender isso para poder se relacionar com as notícias, com os acontecimentos, com as informações de uma forma mais inteligente, né? E, portanto, de uma forma mais cidadã, mais filosófica, né? Então, assim, quando a revista Exame usa o verbo tombar, né, ela está dando ali uma certa ênfase a essa queda, né,
da receita de vendas, né? A questão é que se você lê isso muito rápido e não para pensar que a receita de vendas tem a ver justamente com o preço do barril que vai para os postos de gasolina, que vai para as refinarias, depois vai para os postos de gasolina para chegar no consumidor, se o preço está mais barato para o consumidor, é evidente que a receita de venda vai cair, é óbvio. Mas isso não reflete um prejuízo para a empresa e também não reflete uma má gestão, né? Pelo contrário, isso reflete uma boa gestão, porque reflete o fato de que o produto final de uma empresa pública, que não tem que ser o lucro, né, é gerar um serviço bom para a população. E um serviço bom no nível do petróleo, do combustível, significa não só a qualidade do combustível, né, mas também um preço acessível para a maioria das pessoas no país, né? Que é o que a gente não viu, na média, no governo Bolsonaro nos 4 anos. Pelo contrário, foram recordes de preço alto, né? Gasolina cara, gás caro, né? Diesel caro e aí alimento caro, né? Então isso é um indicativo importante de uma diferença entre a esquerda e a direita, tá? E aí, né, a notícia, a revista Exame, ela noticia, eu vou deixar o link para vocês aqui também, noticia assim, né, a Petrobras no segundo trimestre desse ano teve um lucro líquido de 28,7 bilhões de reais, tá? 47% a menos do que há um ano, no segundo trimestre do ano de 2022, o último ano do governo Bolsonaro, né? 24,6% menor do que o primeiro trimestre desse ano, né? E aí algumas pessoas podem pensar, ué, mas por que, né, ficou menor do que o primeiro trimestre desse ano? Primeiro porque o preço da gasolina caiu, o preço do diesel caiu, o preço do gás caiu, né? E segundo porque, se vocês se lembrarem bem, o PPI, que é essa política de preços, né, que era a política de preços do Paulo Guedes, do Temer, da direita brasileira, e que durou esses últimos 6 anos aí no Brasil, ele só foi modificado, se não me engano, no mês de abril, que foi aquele momento no qual a diretoria da Petrobras pôde ser alterada pelo governo Lula, né? E foi aí que ele modificou de fato a política, o PPI, por uma nova política de preço baseada no real, baseada na moeda brasileira, né? E aí a notícia continua dizendo que a receita de vendas caiu, né, para 113,8 bilhões, 33,4% menos do que o segundo trimestre de 2022, 18,1% menor do que o primeiro trimestre desse ano. Queda de receita de vendas também não significa má gestão, pelo contrário, né? Significa que o preço está indo mais acessível para as pessoas, né? Então quem tem que lucrar, né, num governo que realmente tem um projeto para melhorar a vida da população, não é uma meia dúzia de milionários que estão ali, né, de acionista da Petrobras, né, mamando nessa teta aí, como o Bolsonaro gostava de dizer, né, e cansou de dar a teta para esses malandros mamarem, né. Quem tem que lucrar é o povo, né. E o povo que estava pagando R$ 8, R$ 9 no litro da gasolina, hoje está pagando R$ 4,70, R$ 4,80, R$ 5. Então ele está lucrando com isso, né? Muito bem, e aí a capacidade de geração de caixa teve uma queda de 42,3% em relação ao segundo trimestre de 2022 e uma queda de 21,8% em relação ao primeiro trimestre de 2023, tá? Uma das causas, segundo a notícia, é a queda do preço do barril de petróleo, que caiu de 113,78 dólares o barril no segundo trimestre de 2022, há um ano, para 78,39 dólares no segundo trimestre de 2023. A questão que eles não dizem é que, para além do fato do barril ter caído de preço, o fato da política de preço ter sido modificada, né, também melhora o preço. Né? Porque se você tem um barril a R$113, como estava acontecendo há um ano, 113 dólares, né? Como estava acontecendo há um ano, e a política de preço brasileira está atrelada a esse valor alto, o preço encarece aqui dentro. Se você tem uma queda ou não do valor lá fora, mas o preço não está atrelado aqui dentro, as alterações são menores. E essas alterações ainda existem aqui porque várias refinarias foram vendidas, né?
Eles venderam várias refinarias para os árabes, enfim, para os europeus, né, para os noruegueses. O Temer vendeu uma aqui para os noruegueses. Então, quer dizer, isso aí é que encarece e que não permite que a gente tenha uma gasolina ainda mais barata do que a gente tem hoje, né? E aí a notícia, mais um viés dessa notícia da revista Exame, que vocês vão ver aí, né? Eu vou deixar o link para vocês, é que eles colocam lá no último parágrafo que eles citam essa questão da queda do barril do petróleo e dizem ali, né? No parágrafo eles citam assim, entre outros motivos, mas não dizem quais, né? O fato de não dizerem quais são esses outros motivos já é um viés, é uma escolha de dizer a gente não vai falar da modificação do PPI porque isso seria um elogio ao governo Lula e a gente não pode fazer isso aqui, né? Isso é um viés que a mídia de massa tem, que os jornalistas têm da grande imprensa, porque eles têm lado, né? Todo mundo tem lado, mesmo quando você disfarça, né? Entre outros motivos, você está dizendo que tem outros, mas não está dizendo quais, né? Isso é uma questão, isso é um ponto de vista que deve ser ponderado aí para poder entender quais são as vinculações ideológicas do veículo, porque isso é um trabalho de cidadania, de filosofia e tudo mais, tá? Antes da gente continuar, eu já deixo aqui umas dicas para quem quer entender melhor essa questão do viés das empresas de jornalismo, né? Tá aqui o Nilson Lage, estrutura da notícia, tá? Porque uma das minhas formações é jornalismo, né? Eu sou formado em comunicação e tenho mestrado em comunicação também. E a gente estuda isso lá no nível teórico também, né? O que ajuda a perceber essas nuances que muita gente não tem, né? Padrões de manipulação na grande imprensa, do Perseu Abramo, tá? E aqui ele vai discutir essa questão desses mitos, né? Da objetividade, da isenção, da imparcialidade, tá? E você aí, né, nessa análise linguística da coisa, você vai aprendendo a decifrar, a traduzir essas conexões, porque são sutis. Muitas vezes elas são sutis, tá? E esse livro aqui do Carlos Dornelles, Deus é Inocente, a Imprensa Não, tá? No qual ele discute a cobertura da Segunda Guerra do Iraque, lá do Afeganistão, né? Que foi reproduzida aqui no Brasil só por um lado, né? A grande mídia no Brasil só noticiou as notícias das agências de notícias do Ocidente. O que ele diz aqui, ele prova com uma série de relatos aqui, de estudos, né, que não houve nenhum tipo de cobertura em loco do evento, né, e também não houve praticamente reprodução das agências de notícias do Oriente, tipo Al Jazeera, por exemplo, né. Então, quer dizer, é um trabalho muito bacana do Carlos Dornelles, que é um jornalista conhecido, né, e ajuda a entender isso aqui que eu estou falando também, tá, pessoal? E por último aqui também deixo essa dica, que é a dica da filosofia, que é a crítica do Kant, né? Porque essa cidadania de você entender essas diferenças e de você perceber essas vinculações ideológicas é o papel do pensamento crítico, né? Quer dizer, você tem acesso a isso através do pensamento crítico, que é questionar o que você está lendo, tentar traduzir ali, tentar estudar os vínculos ideológicos, né? E ao mesmo tempo as estratégias linguísticas para poder dar uma notícia, para poder, enfim, através de uma escolha de um lado ou através de uma escolha linguística, você esconder ali que você está, né, conectado com uma perspectiva e não com outra, apesar de dizer que está, né, que tá reproduzindo a verdade objetiva, né? Repito, o Einstein já mostrou para a gente que não existe isso. Um trem em movimento, um observador dentro do trem e um observador fora do trem, eles vão ver duas coisas diferentes do mesmo trem, né? Então não existe verdade objetiva, não existe ponto de vista absolutamente certo sobre nada, muito menos quando você está nesse jogo aí que tem empresa envolvida, tem grana envolvida, né? E tem interesses ali, que são interesses de quem banca o veículo, né? Essa galera que lucrou bilhões nos últimos anos aí com as ações da Petrobras nas alturas, muitos deles são pessoas que injetam dinheiro nos veículos de imprensa, né? Através de anúncios, porque eles são acionistas de outras empresas. Então tudo isso é um jogo, né? É preciso entender esse jogo de maneira ampla para poder jogar ele sem inocência, né? Sem você ficar votando num sujeito que depois vai roubar o teu dinheiro, né?
Essa é a questão, tá? Então, pessoal, continuando aqui a nossa avaliação, a Folha de São Paulo noticiou, né? Lucro da Petrobras cai 47% com petróleo mais barato e nova política de preços do PT. Aqui é interessante, porque eles estão dizendo qual foi, né, o motivo, mas como ele não diz, né, que essa queda é boa para o consumidor, quem só lê a manchete pode entender aí, a política de preço do PT fez cair o lucro da Petrobras. Aí, ó que porcaria, né? Então você tem que ler a notícia, estudar esses detalhes aqui para você entender essas sutilezas aí e perceber o seguinte, ó, estou pagando uma gasolina mais barata, estou pagando comida mais barata no mercado, porque o diesel está mais barato, por causa da política do PT. E aí isso, obviamente, que diminui o lucro da Petrobras, né? E a matéria da Folha não diz, a manchete da Folha não diz que esse lucro é o líquido, né? Não é o lucro ponto, é o lucro líquido, né? Que é repassado, muito dele, para os acionistas, tá? E aí tem um outro link que eu vou deixar para vocês aqui, a Seu Dinheiro, que é uma revista também, ela noticia da seguinte forma: Petrobras vê lucro líquido cair 47% no segundo trimestre para 28,7 bilhões. Confira os números da petroleira. E esse link aqui da Seu Dinheiro, desses aqui é o melhorzinho, né? É o que noticiou com um pouco mais de detalhes e tal. E aí eles falam da queda de 35,9 e tal, e o texto diz o seguinte, ó: ainda de acordo com a estatal, o aprimoramento da política de distribuição de dividendos se tornou importante em razão da revisão dos elementos fundamentais para o Plano Estratégico 2024-2028. Quer dizer, o aprimoramento da política de distribuição de dividendos significa o quê? Vocês vão ver aqui que eu vou falar diminuir a grana para a mão dos acionistas, que foi uma festa com o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, e que agora o PT está tentando diminuir um pouquinho isso, a esquerda está tentando diminuir um pouquinho isso, tá? E aí um outro trecho da notícia diz o seguinte: segundo a Petrobras, a mudança nas regras também mantém seu objetivo de promover a previsibilidade do fluxo de pagamentos, de proventos aos acionistas, ao mesmo tempo em que garante a perenidade e a sustentabilidade financeira de curto, médio e longo prazos, né? Então, promove a previsibilidade do fluxo de pagamentos, diminuindo esse pagamento, né? E mudando as regras, né? Porque foi o PPI que mudou para uma política mais nacional, para além da diminuição dessa grana aí, tá? E aí essa diminuição foi a seguinte, tá? A alteração na política de dividendos foi o seguinte: baixou-se os proventos dos acionistas de 60% para 45% do lucro, do fluxo de caixa livre, né? Então, quer dizer, esse lucro excedente que estava tendo, né, no governo Bolsonaro, que foi um lucro recorde, né? A gente vai ver por quê, e um lucro recorde baseado no preço violentamente caro para o consumidor, né? Para quem votou no Bolsonaro, para poder depois receber, né, essa bola nas costas aí, tendo essa lambada, né? Enfim. E aí caiu de 60%, quer dizer, de 100% do lucro líquido da Petrobras, dos dividendos, né? 60% estava indo para a mão dos acionistas. Agora esse valor caiu para 45%. Por quê? Isso é uma mudança de perspectiva. É um governo que tem um projeto que esse projeto não está baseado em botar dinheiro na mão de acionistas, muitos deles estrangeiros. A gente vai ver isso aqui também. O projeto de governo do PT, de fato, é um projeto para diminuir o preço final das coisas para o consumidor padrão, para o consumidor médio, né, que é a galera da classe média, os pobres, as pessoas que têm ali, né, dificuldade de pagar um preço caro, né? Porque o cara que tem 1 milhão na conta, ele não está nem aí se a gasolina está 8, 9 reais ou se está 5, 4. Para ele não vai fazer diferença, porque ele tem dinheiro sobrando, né? Mas para quem ganha 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, isso faz uma grande diferença, né? Não só o valor da gasolina, o valor do diesel, mas o valor do alimento, né? Porque tá aí, o óleo de soja chegou a 12 reais no governo Bolsonaro e agora está 4,50, né? Por quê? Porque o diesel está mais barato, o caminhão que leva o óleo de soja até o mercado paga um diesel mais barato e não embute esse preço caro do diesel no preço final para o mercado, né? E aí o mercado não precisa repassar isso para a gente. Então é um cálculo simples, né, que a galera tem que fazer aí para poder entender isso, tá? E aí, vamos lá, vamos fazer aqui mais duas avaliações importantes. Primeiro, números do governo Bolsonaro, olha só.
Com o Bolsonaro, a Petrobras teve um lucro recorde, tá? De 217 bilhões de reais, isso em 2022, 3 vezes maior do que o lucro de 2021, que foi de 72 bilhões de reais. Quer dizer, em 2021, 72 bilhões, em 2022, 217 bilhões. Essa grana violentamente mais alta esse resultado foi conseguido em cima do aumento absurdo do preço dos combustíveis, né, e do gás, enfim, de tudo isso que a gente viu aí nos últimos anos, tá? E aí as pessoas recebem essa notícia, né? Quem não raciocina em cima das questões, olha para isso e fala, aí, tá vendo? Bolsonaro é um sujeito, né? Tá aí, ó, né, fez uma ótima gestão, gerou um grande lucro, né? Vamos ver que não é bem assim. O próprio Bolsonaro, em março de 2022, vou deixar o link para vocês aqui, afirmou, olha, eu tenho uma política de não interferir na Petrobras, o que já é é patético, porque ele não interferiu porque ele não interferiu porque ele é um imbecil, não tem a menor noção do que ele estava fazendo ali, né? Mas enfim, ele disse, eu tenho uma política de não interferir. Sabemos das obrigações legais da Petrobras e, para mim, particularmente falando, é um lucro absurdo que a Petrobras tem no momento atípico do mundo. Então, não é uma questão apenas interna nossa. Essas tais obrigações legais que ele está falando foram as alterações que foram feitas, por exemplo, né, o PPI, né, e esse pagamento absurdo aos acionistas, que foi modificado pela direita, por ele. Né? Ele participou disso, entendeu? E depois diz que tem uma política de não interferir. Conversa fiada, né? Aí depois, em uma live, ele chamou o lucro da Petrobras de estupro, que só beneficiaria os estrangeiros. Mas ele estava impotente para reagir a isso, por quê? Ele deu a resposta agora, tem uns 2 meses aí que ele disse que foi enganado pelo Paulo Guedes. Quer dizer, é um amador, é um retardado. Né? Bolsonaro é um retardado, simples assim. Né? E aí ele trocou 5 vezes o presidente da Petrobras, nos 4 anos de governo, 5 vezes o presidente da Petrobras, dizendo, né, estava reclamando que o preço estava alto, tem que trocar o presidente. É um amador. Né? Aquilo ali, na verdade, era conversa fiada para bolsominion, que, né, esses bolsominions que não entendem nada do que tá acontecendo ali, e aí acham que, ó, tá vendo? O mito tá trabalhando, ele tá mudando, né? O cara não conseguiu abaixar o preço do petróleo, ele tirou o cara e botou outro. Quer dizer, ó, porque isso não adianta bosta nenhuma. Não adianta ele tirar o presidente da Petrobras e não modificar a política de preço, porque isso não adianta absolutamente nada. Né? Enfim, é você pegar o teu time de futebol lá, né? Você é um técnico, o teu time tá ali, né? Enfim, tá jogando, tá perdendo, de repente um jogador quebra a perna. Aí você substitui o cara que quebrou a perna por um sujeito que está de gesso no banco, tipo assim, de perna quebrada também. Né? O que você mudou? Nada. Né? É o Bolsonaro mudando o presidente da Petrobras e não mudando a política de preço. Né? Para enganar a trouxa. Né? Ou o ingênuo, né? Enfim. E aí, pessoal, em relação às ações, tá? Vamos lá para vocês entenderem. Tá? Os investidores estrangeiros, hoje, tem 47% das ações da Petrobras. 47%. Vou deixar o link para vocês aqui também. Tá? Então, essa montanha de investidores brasileiros são apenas 16,26%. Né? O restante é uma grana que fica internamente para a Petrobras, que tem ações ali, o BNDES também tem ações. Né? Mas, enfim, esse lucro violento aí que o Bolsonaro e Paulo Guedes deram para a Petrobras não foi para a Petrobras. Foi para a mão de gente que nem mora no Brasil, que não está nem aí. Se a gente está pagando aqui R$12 no óleo de soja, está pagando R$100 na picanha, então nem aí para isso. São milionários, estão ganhando às custas da nossa pobreza aqui e comemorando lá fora, rindo da nossa cara. Né? Graças a esses neoliberais, Paulo Guedes, né? Enfim, e essa gentalha que governou a gente aí nos últimos anos, entendeu? Então, pessoal, para finalizar, o Observatório Social do Petróleo, que é uma página bacana do Instagram que eu tenho lá, fez um estudo rápido para poder mostrar o quanto que isso foi uma boa notícia, essa queda desse lucro violento aí da Petrobras, baseada nessa modificação do PPI por uma política nacional, né, e também pela diminuição dessa grana indo para acionistas da empresa. Tá? E aí eles noticiaram, né, caiu o lucro da Petrobras? Que bom, te explicamos o porquê. E eles dizem, né?
A grande mídia insinua que a nova política de preço é uma defasagem artificial, fazendo a empresa perder dinheiro. Mas não há prejuízo, e um fator chave para entender esse resultado é o crescimento significativo de investimentos em relação aos períodos anteriores. E aí, quando se fala em investimentos, leia-se, né, a mudança do teto de gastos, que era um engessamento do investimento, por um arcabouço fiscal diferente que permite mais investimentos, né? A gente aturou aí nos últimos 4, 5, 6 anos aí esse moralismozinho fiscal, que é uma galera que diz que está economizando dinheiro público, mas está metendo bilhões na mão de gente que nem mora aqui, né? Conversa fiada, tudo conversa fiada, né? No primeiro semestre de 2023, governo Lula, foram investidos 27,7 bilhões de reais da Petrobras. 27% a mais que o mesmo período de 2020, 2021, 2022. Quer dizer, o governo Bolsonaro teve um lucro violentamente grande, recorde na Petrobras, tá, em 2022, e investiu menos do que o governo Lula está investindo agora, com queda de lucro. Entende qual é a equação que está em jogo aqui? Né? É uma modificação de projeto. É um projeto da direita brasileira que é enriquecer meia dúzia de milionários, a maioria deles morando lá fora, e um projeto da esquerda que visa diminuir o custo de vida das pessoas no Brasil, melhorar a vida das pessoas, né? E gerar um ambiente mais saudável ali de vida social, alimento mais barato, menos fome e tudo mais, né? E aí eles pagavam 60% aos acionistas e hoje se paga 45%, né? E mesmo assim, esses 45% ainda está alto, porque isso, por exemplo, atrapalha que a Petrobras invista na transição energética, que é uma coisa importante, que a gente tem que começar a pensar nisso aí, para poder gerar uma energia mais limpa, né, menos poluente, e que permita que o meio ambiente não entre em colapso, aí, como muita gente está denunciando que isso pode acontecer. Tá? Enfim, e aí é isso, né, pessoal? Então, o tema do vídeo de hoje foi esse, tá? Para poder ponderar essa diferença e o fato de que essa notícia ela é ambígua, né? Porque fica parecendo que o lucro menor da empresa pública acaba sendo uma má gestão, quando é o contrário, né? Essa diminuição do lucro é fruto de um projeto baseado na diminuição do custo de vida para as pessoas, dinheiro do combustível, dinheiro do alimento, que é influenciado pelo combustível dos caminhões, etc, etc, tá? E entender um princípio básico dessa história toda, que é o seguinte: empresa pública não foi feita para dar lucro, né? Foi feita para gerar um serviço de qualidade para as pessoas, um serviço de qualidade para o cidadão, né? E melhorar a vida em sociedade, porque é para isso que existe o Estado, é para isso que existe um governo, é para isso que a gente vota nas pessoas, né? Quando as pessoas foram questionadas lá nas manifestações quais eram, né, os problemas do Brasil, né, muita gente com esse papo de corrupção e tal, mas algumas pessoas entenderam e diziam, o problema está na educação, na saúde, no dinheiro público mal gasto, que a Copa do Mundo está aí, estão fazendo estádios e não fazem, né? Então, quer dizer, esse é um exemplo de um governo que está pensando nas pessoas, né, na maioria da população, e não numa meia dúzia de milionários ali, que, né, enfim, muitos deles nem moram aqui no Brasil, estão se lixando pra gente. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala no vídeo de amanhã do canal aí. Grande abraço. A gente vai falar sobre esse Zema, né, que já tá falando um monte de merda aí de novo, é outro retardado, a gente vai fazer um vídeo sobre ele aqui também, tá bom? Abraço aí, tamo junto. Fui.